Olá, amigos e amigas, Diácono Beto, Paróquia São Miguel Arcanjo, Arquidiocese de Maringá. Terminamos o livro de Josué, o sexto livro da Bíblia, o primeiro depois do Pentateuco. Um livro muito importante que, depois da morte de Moisés, Josué assume a liderança de conduzir o povo. E o livro de Josué vai falar das ações de Josué, escolhido por Deus para substituir Moisés nesse processo de levar o povo até a terra prometida. E no livro nós vemos isso. O povo deixa a caminhada de 40 anos no deserto para começar a entrar na terra prometida. Mas antes, invoquemos a Trindade Santa, que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Se você ainda não está inscrito em nosso canal, se inscreva para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Se você tiver possibilidade, pegue sua Bíblia e abra no livro de Josué. O livro de Josué dividido em 3 partes. A primeira parte, do capítulo 1 até o capítulo 12, que fala da conquista da terra prometida. A segunda parte, do capítulo 13 em diante, a partilha das terras entre as tribos, que vai do capítulo 13 até o capítulo 21. Já no capítulo 22 até o 24, quando termina o livro, nós temos o fim do trabalho de Josué, o último discurso de Josué e a grande assembleia de Siquém, a tomada de posição. Portanto, pegue sua Bíblia, se você puder, Josué, capítulo 1. E vamos fazer uma retomada dos pontos principais. Já no capítulo 1, a gente começa a ver os preparativos para a entrada na terra prometida, que vai o povo chegando às portas da terra, mandando emissários, a prostituta Raabe ajudando o povo, e depois a passagem, já no capítulo 3, a passagem do Rio Jordão. Aqui, algo importante. Lá no livro do Êxodo, quando o povo fugiu da escravidão, o mar baixou e eles passaram a pé seco. Agora, para entrar na terra prometida, estava no momento de cheia. A neve derretendo, a água aumentando de volume. E o que acontece? Novamente o povo passa a pé seco. Para sair da escravidão, pé seco. Para entrar na terra prometida, a água que era um empecilho para o povo fugir do Egito, agora para o povo entrar na terra prometida, ela simplesmente baixa. E o povo entra na terra prometida. Isso tudo, claro, com intervenção divina. E aí, no capítulo 4, as 12 pedras comemorativas para que eles mantenham a memória. Já no capítulo 5, a circuncisão de todo mundo, que eles não tinham feito essa circuncisão nos 40 anos de deserto. E no capítulo 6 começa a tomada de Jericó. Algo muito marcante nesse livro. Porque no texto eles não fazem nada. É tudo ação de Deus. E já em seguida nós temos a violação do anátema no capítulo 7, ou seja, tudo deveria ser consagrado, e alguém foi lá e se apropriou, o tal do Acã. E aí eles vão perder a primeira batalha contra Ai. Já no capítulo 8, eles vão vencer, depois de descoberta e punida a pessoa que fez a apropriação do anátema, eles vão vencer o povo de Ai. E no final do capítulo 8, eles fazem a leitura da lei sobre o Monte Ebal, que pertencia ao povo de Ai. E já no capítulo 9, um acordo entre Israel e os Gabaonitas, sem consultar Deus e sem consultar o povo. Mas Deus assume isso daí e esse povo vai viver dentro da terra, que é a terra considerada prometida, dada a Israel. No capítulo 10, a conquista do sul, e já no capítulo 11, a conquista do norte. Sul bem rápido, o norte mais devagar. E no capítulo 12, uma recapitulação.
Aqui interessante que no final do capítulo 12 fala de 31 reis que foram conquistados. Mas se a gente olhar no livro até aqui, nós vamos olhar 5 reinos no sul e 7 no norte, que daria 12. E aqui fala de 31 reinos que foram derrotados para que o povo pudesse ter a sua terra. Já no capítulo 13, nós entramos na partilha da terra entre as tribos. Aquelas que estão antes do Jordão, as 2 tribos e meio, e depois as tribos que vão ficar depois do Rio Jordão. Interessante que aqui, sempre em todos os capítulos, vai falando de que cada tribo, com a ajuda de todos e principalmente com a ação decisiva de Javé, vai caindo. E o povo vai tendo direito também ao seu lugar ao sol. Isso daí vai até o capítulo 20, aonde muda um pouquinho e vai falar das cidades refúgios ou privilegiadas, a daqueles que cometem um crime sem intenção e para que a lei do sangue, a vendetta, né, a lei de talião, não recaia sobre eles, eles se refugiam nessa cidade. E também já no capítulo 21, as cidades dos levitas. Eles não têm terra, mas eles têm um lugar para morar. 13 cidades espalhadas para que eles pudessem levar a arca itinerantemente por todas as tribos. No capítulo 22, a terceira parte do livro, o fim da jornada de Josué e a volta das tribos orientais, aquelas que antes do Rio Jordão conseguiram um pedaço de terra e que ajudaram a conquistar as terras depois do Jordão, aonde eles vão levantar um altar para que seja feita memória, para falar assim, nós do lado de cá pertencemos igualmente ao povo de Deus, igual vocês do lado de lá. No capítulo 23, o último discurso de Josué, que termina com a assembleia em Siquém, no capítulo 24. Aqui no capítulo 24, nessa assembleia, ele chama o povo à fidelidade a Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E vocês, se querem servir a Deus, joguem fora os ídolos que vocês têm e sirvam a Javé. Rapidamente passamos pelo livro de Josué. Um livro muito importante que fala, depois da caminhada do deserto, o povo entrando na terra prometida. E a continuidade deste livro vai se dar no livro de Juízes. Inclusive no início de Juízes, retomando Josué, que é visto como alguém muito importante para que esse projeto de Deus de dar terra ao seu povo seja realizado. Portanto, sair da escravidão, um passo. Caminhar para o deserto para aprender coisas novas, mudando uma geração. Segundo passo, conquistar a terra. Terceiro passo, manter-se na terra. Quarto passo, não adianta conquistar e não saber o que fazer. E no livro de Juízes, nós vamos ver exatamente isso. Caminhamos juntos. Paz e bem a todos.